Neste exercício, pessoal, vamos fazer uma aplicação do que nós aprendemos na última aula, que foi trabalharmos com a giração do sistema de eixo, né? Aqui ainda não é os eixos nem os momentos de inércia principais, não. Então vamos apenas utilizar a formulação que nós utilizamos na última aula, que nós determinamos na outra aula. Eu tenho um sistema de eixo, né? E eu quero saber qual é o valor dos momentos de inércia de produto de inércia em relação a certa rotação. Ok? Então esse exercício ele tem o seguinte enunciado: determine momento de inércia em relação a x'. Esse x' é exatamente o sistema de eixo. Y', né, ó, e x', y', para um sistema de eixo girado a 45 graus em relação ao centroide. Então aqui eu tenho um perfil, pessoal, esse perfil aqui em forma de H. Eu tenho esse sistema de eixo passando pelo centroide, ok? E vou ter que determinar os novos momentos de inércia, né? Quando eu giro este eixo a 45 graus. Note que eu estou girando, não é apenas 45 graus, não, é mais 45 graus. Ou seja, esse giro vai ser no sentido anti-horário. Ok, pessoal? Então vamos lá. Para nós começarmos a resolver esse exercício, o que é que a gente tem que fazer? Temos que determinar o centroide deste perfil que nós não determinamos, ok? Então vamos antes determinando nesse perfil. Para eu determinar o centroide, é bom a gente trabalhar com outro sistema de eixo, né? Ó, então vamos trabalhar com o sistema de eixo aqui, ó, somente para o cálculo do centroide, ou seja, o sistema de eixo x e y, beleza? Então vamos lá, pessoal. Nesse novo sistema de eixo, nós vamos determinar o centroide, ok? Para isso, vamos utilizar a seguinte estratégia. Vou trabalhar aqui com a figura 1, ok? Vamos trabalhar com isso aqui sendo a figura 2 e vamos trabalhar aqui como sendo a figura 3. Beleza, pessoal? Então essa estratégia nós vamos levar até o final. Então, para eu determinar esse centroide, o que é que eu vou fazer com a tabelinha, né? Ó, vou pegar aqui a figura 1, né? A figura 2 e a figura 3. A partir dessa figura eu vou determinar a área de cada uma delas. Depois eu vou determinar o x, vou determinar o y, né? E aqui eu vou ter o x vezes a, e aqui eu vou ter o y vezes a. Beleza, pessoal? Então vamos lá. Qual é a área da figura 1? A área da figura 1 vai ser o que? 20, que é a base, vezes 55, que é a altura, né? 30 mais 25, 55. Então vai ser 20 vezes 55. Qual é a área da figura 2? Vai ser 40 vezes 25. 40 vezes 25. Qual é a área da figura 3? Vai ser 20, que é a base, mais 30, mais 25, mais 30. Ou seja, vai dar 30 mais 30, 60, com 25, 85. Né, ó? Então vai ser 20 vezes 85. Beleza? Então vamos lá, vamos determinar a figura 1, que é essa aqui, onde é que fica em relação a esse sistema de eixo, ó, pessoal, porque eu tenho que determinar onde está o centroide dessa figura. Então eu estou criando um sistema de eixo x e y apenas para determinar o centroide. Não vão confundir com esse sistema de eixo x e y que está passando pelo centroide, ok? Então eu posso até trabalhar aqui com xc ou yc para vocês não se confundirem. Ok? Então, em relação a esse sistema de eixo que eu criei para determinar o centroide, qual é o x da figura 1, que é esse aqui? Perceba, pessoal, que o x vai ser a metade de quanto? De 20, ou seja, vai ser 10. Qual é o y dessa figura 1? A altura dela toda, começando do zero, vai ser de quanto? 55. Ok? Então, dividido por 2...
vai ser 27,5. Beleza, ok? Então vamos lá agora para a figura 2. A figura 2 é essa aqui. Não, onde está o centroide? Ah, professor, o centroide está aqui na metade desse 40, mas o meu sistema de referência não é apenas nesse ponto, é nesse aqui onde está a origem. Então vai ser 20 mais 20, que vai ser 40. E o y vai ser quanto? Vai ser 30 mais a metade de 25. Ok, pessoal? Então dá 30 com mais 12,5, 42,5. Agora a figura 3, qual vai ser o x do centroide? Ah, professor, vai ser aqui, ó, a metade de 10, que é a metade de 20, que é 10, mais 40 mais 20. Ou seja, vai ser 70, ok? Então o x da figura 3 vai ser de 70. Ó, pessoal, isso aqui é muito fácil e fatalmente vai cair uma questão dessa na prova. Eu gostaria muito que vocês não errassem, que pelo amor de Deus, é só exercitar em casa, ok? O y dessa figura vai ser o que? Ah, professor, estou vendo que vai ser a metade de 85. Então vai dar 42,5. Ok, pessoal? Então o que é que eu vou fazer? Vou determinar as colunas x vezes a e y vezes a. Beleza? Então vamos lá, ó. 20 vezes 55 vezes 10, quando você colocar na calculadora, vai ficar 1,1 vezes 10 a quarta. 20 vezes 40 vezes 25 vezes 40 vai ficar 4 vezes 10 a quarta. 20 vezes 85 vezes 70, né, pessoal? Vai ficar 1,19 vezes 10 a quinta, ok? Da mesma forma, 20 vezes 50 vezes 27,5, isso aqui, pessoal, é uma coisa bem fácil de vocês errar. Na hora que você vai multiplicar a área vezes y, em algum canto você vai pegar um valor de x. Então, cuidado com isso aqui. Faça um exercício. 20 vezes 55 vezes 27,5, vocês vão encontrar 3,025 vezes 10 a quarta. 40 vezes 25 vezes 42,5, vocês vão encontrar 4,25 vezes 10 a quarta. 20 vezes 85 vezes 42,5, vocês vão encontrar 7,225 vezes 10 a quarta. Então, beleza, pessoal, estamos já quase terminando. Para eu determinar o centroide, eu tenho que fazer o somatório dessas áreas aqui, que vai ser igual a área, né, pessoal? Quando você soma essas multiplicações aqui relativa a essa coluna, vocês vão encontrar 3,8 vezes 10 a terceira. Beleza? Aqui eu vou precisar desse somatório x vezes a e também vou precisar desse somatório de y vezes a. Quando vocês somam essas colunas, essa coluna aqui, né, os valores dessa coluna, vocês vão encontrar 1,7 vezes 10 a quinta. Isso aqui milímetros cúbico. Isso aqui milímetro quadrado. Quando você soma essa coluna, os valores dessa coluna, vocês vão encontrar 1,45 vezes 10 a quinta. Ok, pessoal? Isso aqui também milímetros cúbicos. Beleza? Então, se eu sei a área e sei o somatório do x vezes a e o somatório do y vezes a, eu vou encontrar o x e o y do centroide. Ou seja, o x do centroide vai ser igual ao somatório de x vezes a dividido pela área, que vai ser igual a 1,7 vezes 10 a quinta milímetros cúbicos, dividido por 3,8 vezes 10 a terceira milímetros
quadrado. Corto esse milímetro quadrado com esse cubo. Vocês vão colocar na calculadora e vão determinar o x do centroide igual a 44,74 milímetros. Ok, pessoal? Perceba que você consegue verificar se esses valores estão coerentes ou não. Ou seja, se não tivesse essa parte aqui, pessoal, do centroide, você tinha o eixo de simetria, o centroide ficava onde? Em 40. Mas como entrou essa massa aqui, você deslocou um pouquinho a mais de 40, ou seja, foi para 44,74. Esse 4,74 foi por causa dessa figurinha aqui que você acrescentou. Beleza? Mesmo jeito, ó, quando você tem isso aqui, ó, o que acontece? Você desloca o y para baixo, né, ó? E se você acrescenta, você desloca o y mais para cima. Então eu consigo também determinar o y do centroide. Então, pessoal, esses valores que vocês vão determinando, você dá para verificar se está coerente ou não. É só fazer uma análise bem. Y do centroide vai ser igual a um somatório y vezes área dividido pela área. Quando você coloca isso aqui, os valores que nós determinamos, o somatório de y vezes área, nós encontramos 1,45 vezes 10 a quinta milímetros cúbicos, dividido pela área, 3,8 vezes 10 a terceira milímetros quadrados. Corto esse quadrado com o cubo. Vocês vão colocar na calculadora, pessoal, vão encontrar 38,16 milímetros. Ok, pessoal? Então determinamos as coordenadas deste centroide. Então, pessoal, como nós determinamos os centroides iniciais em relação a esse eixo, note que isso aqui vai ser bem importante para a gente determinar a distância, né? Já que eu vou calcular o momento de inércia agora em relação a esse eixo x e y. Então, essa altura que nós determinamos aqui, pessoal, foi quanto? 38,16, ó. 38,16 milímetros, né, ó. E essa distância daqui para cá nós determinamos como sendo 44,74 milímetros. Então isso aqui é a coordenada x e y do centroide dessa figura que nós determinamos. Beleza? Agora o que é que nós vamos fazer? Vamos determinar os momentos de inércia. Ok, pessoal? Em relação ao eixo x e em relação ao eixo y. Agora, esse eixo que eu estou fazendo é esse eixo aqui que está passando pelo centroide. Esqueça isso aqui, nós só utilizamos para determinar as coordenadas do centroide. Ok? Então, pessoal, vamos lá. Momento de inércia em relação ao eixo x' vai ser igual ao quê? Vamos utilizar a mesma estratégia, ou seja, figura 1. Figura 1, ó, em relação ao eixo x, a base é 20, a altura é quanto? 55. Né, ó? Como o centroide, esse eixo aqui, x, não passa nem pelo centroide da figura, nem na base, nem... Então, tenho que utilizar o teorema dos eixos paralelos. Né, ó? Então, vai ser o que? 20 vezes 55, que é a altura, né, ó, ao cubo, dividido por 12. Mas, aí eu tenho que saber qual é a distância do centroide dessa figura ao eixo x. Aí você sabe, ó, que em relação ao eixo x, a altura do centroide é 38,16. E a altura desta figurinha aqui, pessoal, foi quanto? 27,5. Tá aqui na tabelinha, ó. Essa altura aqui é 27,5 milímetros. Então a distância do centroide dessa figura para o centroide da figura vai ser o que? 38,16 menos 27,5. Ou seja, pessoal, deu, quando se colocar na calculadora, vocês vão encontrar 10,66
milímetros. Isso ao quadrado, vezes a área, que vai ser 20 vezes 55. Ou seja, isso aqui é relativo à figura 1. Ok, ó? Beleza. Mas, vamos agora para a figura 2. Figura 2 eu tenho base quanto, pessoal? Tenho base em relação ao eixo X. Ó, que é sempre em relação ao eixo X. A base é 40 e a altura vai ser quanto? 25. Então vai ficar o que, ó? 40. Não, perceba, pessoal, que por pouco não ficou no centroide, né, ó? Então a distância ao eixo centroide é bem pequenininha. Beleza? Então 40 vezes 25 ao cubo dividido por 12. Mas qual é a distância, ó? 38,16, né, ó? Menos 42,5, pessoal. Então vai dar 4,34. 4,34 ao quadrado vezes 40 vezes 25. Isso aqui é relativo à figura 2, ok? Agora vamos fazer relativo à figura 3. A figura 3 é essa aqui, ó. Então vou colocar aqui, ó, mais, né, ó. Aí vamos continuar aqui mais. A figura 3 em relação ao eixo X, a base é quanto? É 20. E a altura é quanto? 85, né, ó. Então vai ficar, ó, 20 sobre 80 vezes 85 ao cubo sobre 12, né, ó. Mas isso aqui é teorema dos eixos paralelos. A altura do centroide da figura 3, nós contamos também 42,5. Então 42,5 menos 38,16 vai dar o mesmo valor, 4,34, ou seja, mais 4,34, isso ao quadrado, vezes 20, vezes 85. Ok, pessoal? Isso aqui é o momento de inércia relativo à figura 3 em relação ao eixo que passa pelo centroide. Quando você coloca isso aqui na calculadora, pessoal, refaça isso aqui, porque possa ser que eu tenha errado alguma coisa. A pessoa não está batendo, não. Eu vou lá e vejo se eu errei. 1,5287 vezes 10 a sexta milímetro a quarta. Beleza, pessoal? Ok, agora vamos calcular o momento de inércia em relação ao eixo Y. Isso aqui vai ser igual a quanto? Pessoal, nós já calculamos o momento de inércia em relação ao eixo X. Agora vamos calcular em relação ao eixo Y. Fica até fácil, porque quando é em relação ao eixo X, o que era a base vai passar a ser a altura. E o que era a altura vai passar a ser a base. Olha como você vai verificar que não é tão difícil. Vamos lá em relação ao eixo X. Em relação ao eixo X está esse aqui, ó, que passa pelo centroide. Então a figura 1, a base passa a ser quanto? Ó? 55. E a altura passa a ser quanto? 20. Então vai ser o que? 55 vezes 20 ao cubo dividido por 12. Perceba que, ó, houve uma alteração. O que era altura passou a ser base. O que era base passou a ser altura. Mas, como o eixo Y não passa nem pelo centroide, nem pela base, tem que utilizar o teorema dos eixos paralelos. Ou seja, o momento de inércia em relação ao centroide dessa figurinha aqui, ó. Mas agora a distância até o eixo, ou seja, o X, note que quando a gente está trabalhando em Y, o braço de alavanca é X. O X da figura 1 é 10. E do centroide é 44,75. Então a distância de um para outro vai ser o que? 44,75 menos esse 10, ó, porque daqui é a distância do centroide até o eixo. Ou seja, vai ficar 34,75 ao quadrado. Ou seja, vezes a área, então vezes 55 vezes 20. Beleza? Então isso aqui é relativo à figura 1. Mas
Agora vamos para a figura 2. A figura 2 em relação ao eixo Y, a base vai ser o que, pessoal? 25 e a altura passa a ser o que? 40, ok? Então vai ser o que, ó? 25, que é a base, vezes 40 ao cubo, dividido por 12, ok? Mas qual é a distância do centroide dela ao centroide da figura? O centroide da figura é 44,75 e o centroide dele, pessoal, é 40. Então a distância de 40 para 44,75 vai ser o que, pessoal? 4,75. Então mais 4,75, isso ao quadrado, vezes 25 vezes 40. Isso aqui é relativo à figura 2. Beleza? Mas, agora falta o que, pessoal? Mais, aí vou para mais, agora vamos fazer da figura 3. A figura 3 em relação a Y, a altura passa a ser 20 e a base passa a ser 85, ok? Então vai ser o que, ó? 85 vezes 20 ao cubo, dividido por 12, ok? Mas, aí teorema dos eixos paralelos, eu vou pegar o x desse centroide, né, e diminuir do x da figura. Ou seja, a figura é de quanto? 70, a figura 3, essa distância daqui para cá é 70. Como eu quero essa aqui, ó, vou ter que diminuir de 70 menos 44,75, ok? Quando você coloca na calculadora, vai dar 25,26, ou seja, 25,26 ao quadrado vezes 80 vezes 20. A área já está aqui, né, pessoal? Sempre a gente coloca 80 vezes 20. Cuidado, vai colocar o cubo, não, você quer a área. Isso aqui é o momento de inércia relativo à figura 3. Quando vocês colocam na calculadora, pessoal, esse momento de inércia que vocês vão determinar vai ser igual a 2,6614 vezes 10 a sexta milímetros a 4, ok? Este é o momento de inércia em relação ao eu coloquei aqui linha, mas não é não, nós não estamos calculando em relação, porque eu não gosto dessa nomenclatura que coloca, né, porque esse linha vai ser o rotação, né, então isso aqui é x e y, porque o eixo x e y está passando pelo centroide, então ó, é x e y, ok? O que é que está faltando para a gente colocar na formulação? Está faltando o produto de inércia, ou seja, IXY. Então, para eu resolver esse produto de inércia, pessoal, o que é que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que fazer pela tabela, ou seja, vou colocar a figura, aqui vai ser a figura 1, a figura 2 e a figura 3, beleza? Aqui eu vou colocar a área e aqui eu vou colocar o X e o Y, ou seja, as coordenadas do centroide. Vou fazer x vezes y vezes a, e o somatório aqui vai ser exatamente o meu produto de inércia, ok? Então vamos lá, figura 1, qual vai ser a área? 20 vezes 55. A figura 2 vai ser o que? 40 vezes 25. E a figura 3 vai ser o que? 20 vezes 85, ok? Então essas são as áreas da figura, ok? Vamos calcular o x e o y de cada figura dessa. Agora, pelo amor de Deus, pessoal, esse x e y é com relação ao eixo que passa pelo centroide, ok? Então perceba que a figura 1, o centroide dela está aqui, ó. Nesse sistema de eixo eu vou ter um x negativo e um y também negativo, ok? Então qual vai ser o valor do meu x? Ah, professor, como eu tenho aqui, ó,
eu vou pegar esse 44,75 e vou diminuir de 10, ok? E nós já fizemos, deu 34,75, nós já utilizamos esses dados anteriormente, né? Mas sendo que esse 34,74, que vai ser 0,75, vai ser relativo a... Não, aqui é 74, eu coloquei um 5, mas aqui é 74. Ok? Vai ser relativo a este ponto aqui. Então perceba que esse ponto tem um x negativo e também vai ter um y negativo, né? Ó, quando você faz, nós já fizemos esses cálculos, vai ser o que? Menos 34,74, ok? E menos 10,66. Nós já fizemos esses valores calculando as diferenças aqui, ó, 10,66 e 34,74. Aqui eu coloquei até 75, não é 75, não é 74. Nos meus alfarrapos está 74, só foi um erro de velhice mesmo, tanto aqui como aqui, ok? Em relação à figura 2, ó, perceba que os dois são negativos, porque esse centroide está aqui e a origem está aqui. Esse centroide está no terceiro quadrante. Então, no terceiro quadrante eu tenho tanto o y negativo como o x negativo. Um momento em relação da figura 2 vai ser o que? A figura 2, o centroide está aqui, tá vendo? Ó, nós já temos aqui. Então, vai ser mesmo fácil de você determinar. Em relação a x vai ser negativo, porque está aqui em 40, ó. Então vai ser o que, ó? Menos 4,74, ou seja, vou pegar o 44,74 e vou diminuir de 40, né, que é o centroide dele, e percebo que esse valor é negativo. Mas o y dele, pessoal, ele vai ser positivo, que é 42,5 da figura, né? Mas o centroide tem um y 38,16, ou seja, o centroide fica abaixo, né? Então esse valor do 4,34 vai ser positivo, né? Ó, porque perceba, pessoal, o y dessa figura vai dar o que? 42,5 e o y do centroide o 38,16. Então 42,5 menos 38,16 vai dar 4,34. Beleza? Então vamos lá, próximo. O próximo vai ser o que? A figura 3. A figura 3, pessoal, vocês vão perceber que tanto o valor de x já é positivo, né? E o valor de y da figura é quanto? 42,5. Como o centroide está 38, então todos os dois vão ser positivo, ok? Quando você vai colocar, ou seja, um x 70 menos 44,74, vocês vão encontrar 25,26. Positivo? Positivo, está aqui, ó. O centroide está mais ou menos por aqui, então é positivo. Da mesma forma que o y também vai ser positivo, porque o y dessa figura é quanto, pessoal? 42,5, né, ó. Menos 38,16 vai dar 4,34, né? Da mesma forma, desse que o centroide desse aqui casou com a mesma altura desse aqui, então a diferença vai ter que ser a mesma coisa. Quando vocês executam esse produto, pessoal, cuidado, pelo amor de Deus, ó, isso aqui vai ser mais com menos dá menos, menos com menos dá mais. Então esse aqui vai dar um produto positivo. Mais com menos dá menos, menos com mais dá menos. E aqui vai ser positivo, porque são todos positivos. Então, se você fizer a calculadora, vai dar 4,0736 vezes 10 a quinta, menos 2,0572 vezes 10 a quarta, e 1,8637 vezes 10 a quinta, ok? Quando você soma isso aqui tudinho, vocês vão encontrar 5,7316 vezes 10 a quinta milímetros a quarta. Então este aqui é o meu produto de inércia, beleza, pessoal? Agora, pronto, nós já sabemos qual é o momento de inércia em relação a x, momento de inércia em relação a y.
e o produto de inércia em relação a XY. Então perceba, pessoal, que esse perfil ele tem uma inércia maior em quem? Em Y. Então se você vai botar ele para trabalhar a flexão, é mais rígido ele não trabalhar nessa posição, e sim assim, ó, ele tem que trabalhar assim, ele é mais rígido dessa forma, ou seja, em pé desse jeito, do que dessa forma, porque o momento de inércia em relação ao eixo Y, ó, 266 14 vezes 10 a 6, é bem maior que em relação ao X, beleza? Mas isso aqui, esse perfil eu fiz assim somente para questão de exercício, né? Então pronto, beleza, pessoal. Como nós já sabemos o momento de inércia, agora ele quer saber o seguinte: eu quero agora pegar esse sistema de eixo e vou girar de 45, ou seja, meu eixo agora vai para cá, ó, que vai ser exatamente o x', né, ó. E eu girei isso aqui de quanto, ó? De 45. E esse y que estava aqui também girou, aqui, ó, foi para um y', também girou de 45. Beleza, pessoal? É só agora nós colocarmos na formulação que nós determinamos. Ou seja, na última aula nós aprendemos que I de x', né, ó, ou seja, o novo eixo girado vai ser igual ao que? I de x cosseno ao quadrado de θ, né, ó, mais I de y seno ao quadrado de θ, ok? Menos 2 vezes cosseno θ seno θ vezes I x y. É só a gente substituir os valores, pessoal. Então, esse novo momento de inércia e x' vai ser o que? Momento de inércia em relação a x, né? Que nós encontramos aqui quanto? 1,5287 vezes 10 a sexta vezes cosseno de 45, né? Ó. Aí vai ficar o que? Raiz de 2 sobre 2, isso ao quadrado. Perceba que esse cosseno de 45, tanto o seno como o cosseno vai ser raiz de 2 sobre 2. Cuidado que se eu tivesse colocado menos 45, pessoal, o que é que iria acontecer? O cosseno seria raiz de 2 sobre 2 e o seno seria menos raiz de 2 sobre 2. Preste atenção nisso aqui. Como eu girei de 45, esse eixo aqui vai ficar no primeiro quadrante, né? Então vai ter um seno e um cosseno, o cosseno aqui e o seno aqui, todos dois iguais. E presta atenção, pessoal. Se eu colocar menos 45 graus, o que é que vai acontecer? O cosseno passa a ser o que? Raiz de 2 sobre 2. E o seno passa a ser o que? Menos raiz de 2 sobre 2. Para aqui que está o quadrado, independe. Mas se eu colocar aqui, ó, pessoal, presta atenção que isso aqui pode alterar. Porque eu tenho um produto, né, ó. Então, mais momento de inércia em relação a y, que nós encontramos 2,6614 vezes 10 a sexta, é do mesmo jeito, seno ao quadrado, ó, raiz de 2 sobre 2 ao quadrado, mais duas vezes, como cossenos são iguais, né, ó, raiz de 2 sobre 2 ao quadrado, vezes o produto de inércia, que vai ser 5,7316 vezes 10 a quinta. Quando vocês fazem essas contas aqui, pessoal, na calculadora, vocês vão encontrar o momento de inércia em relação a x' igual a 1,5219 vezes 10 a sexta milímetro a quarta. Beleza? Da mesma forma, quando vocês vão utilizar agora o y', que vai ser igual a ix cosseno ao quadrado de θ mais iy seno ao quadrado de θ. Agora é mais duas vezes cosseno θ seno θ e xy. Quando vocês colocam na calculadora, pessoal, é só você editar, né, e tirar o sinal aqui de positivo, de positivo, e eu inverti aqui. Agora isso aqui é negativo. Minto, pessoal, isso aqui é negativo. Negativo, eu coloquei positivo aqui, ó.
mas o resultado tá certo, né? Porque eu já fiz isso aqui, ó. Isso aqui é negativo, né? Ó, agora vai ser positivo. Então você só vai editar o que você fez e trocar esse sinal de negativo para positivo, tá vendo? Ó, quando você coloca os resultados na calculadora, vocês vão encontrar 2,662 vezes 10 a sexta milímetro a quarta, beleza? Aí você já aproveita, vamos agora calcular o que, pessoal? O produto de inércia, né? Ó, IXY vai ser igual ao que? IX menos IY vezes cosseno θ vezes seno θ mais IXY vezes cosseno ao quadrado de θ menos seno ao quadrado de θ. Pessoal, quando você substitui do mesmo jeito, né, ó, porque aqui eu não vou me preocupar, porque está no primeiro quadrante, os dois, raiz de 2 sobre 2 são todos os dois positivos, ok? Mas perceba que nesse caso aqui, o que é que vai acontecer? Vai anular, porque raiz de 2 sobre 2 ao quadrado menos raiz de 2 sobre 2 ao quadrado, zero, ok? Quando vocês colocam na calculadora, pessoal, vocês vão encontrar um IXY igual a menos, e professor deu negativo, o produto de inércia, ele pode ser negativo, né? Ó, somente o produto de inércia, beleza? E percebam, né, ó, que cuidado, pessoal, o produto de inércia pode ser negativo, né? Então esse valor aqui, como o y é maior que o x, essa diferença aqui vai ser negativa, né? E o valor que vocês vão encontrar vai ser menos 5,6635 vezes 10 a quinta milímetros a quarta, ok? Então este aqui, pessoal, é um exercício de aplicação daquela formulação, beleza? Como nós não temos antigamente, pessoal, isso aqui nós ainda não falamos com relação aos eixos principais e aos momentos principais. E o que vem a ser isso aqui? Vai ser uma posição tal onde você tem os momentos de inércia x' máximo e o momento de inércia x y mínimo. Ou seja, você vai ter um momento máximo e um momento de inércia mínimo. E vai ter o que? Um produto de inércia máximo, né? Antigamente era muito complicado a gente fazer esses cálculos, né? Mas existe um método, que é o método de Mohr, que você faz uma parametrização, ou seja, você vai transformar esse equacionamento matemático que nós fizemos em uma situação de geométrica, ou seja, que vocês vão resolver utilizando os equipamentos de desenho, né? Que nós temos o que? O método do círculo de Mohr, beleza? Que nós vamos fazer na próxima aula, ok?